Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quem diz amém? Repita após mim. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Outra vez. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus. Meus amados irmãos, segurado na primeira epístola de João, capítulo 2, e o versículo 25, esta expressão apostólica, joanina, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus, eu quero trazer-vos uma palavra sobre 7 promessas de Jesus no livro do Apocalipse. 7 promessas de Jesus no livro do Apocalipse. Sabemos que o apóstolo João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, era pescador quando o Senhor, na praia do Mar da Galileia, o vocacionou para ser pescador de homens. E ali começou a caminhada do discípulo João com o Senhor Jesus. Posteriormente, João foi chamado ao colégio apostólico. E no final dos evangelhos, o evangelho de João, ele registra implicitamente que João era chamado de o discípulo a quem Jesus amava. João recebe uma promessa de Jesus de que ele não seria martirizado. Apesar de ter sido perseguido e exilado, João foi o único apóstolo que não sofreu o martírio. Ele morreu de causas naturais. O Senhor disse a João, por ocasião da sua ressurreição e antes da sua ascensão, que João não morreria até que o Senhor se manifestasse a ele. João teve o privilégio de não sofrer o martírio, mas um privilégio dado por Jesus traz consigo uma responsabilidade. João pastoreou a igreja em Éfeso. João foi usado pelo Espírito Santo e escreveu 5 livros da Bíblia, 5 livros neotestamentários. O Evangelho de acordo com João, as 3 epístolas universais e o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse é quando se cumpre em João a promessa de Jesus, de que ele não morreria até que Cristo se manifestasse a ele. É quando João está exilado na ilha de Patmos, quando o Senhor aparece para ele no dia do Senhor, um domingo, e aparece em glória para João. E João tem a revelação, a visão, o descortinar do livro do Apocalipse. E esta expressão de João, que a promessa que Cristo nos fez foi a vida eterna, me faz lembrar, meus irmãos, de 7 promessas que há no livro do Apocalipse, que dizem respeito a mim, que dizem respeito a você, e que também alcança você, amigo, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. É para você esta palavra da parte de Deus. Digo amém, meus irmãos. A primeira promessa, meus amados, que podemos citar no livro do Apocalipse, está no capítulo 2 do livro da Revelação, e o versículo de número 7, quando o Senhor Jesus diz a João, o apóstolo: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Digam amém, meus irmãos. A primeira promessa do livro do Apocalipse para aqueles que vencerem, não é para aqueles que se esforçarem para vencer, não é para aqueles que forem merecedores de vencer, não é para aqueles que tentaram vencer, não. A promessa é para aqueles que vencerem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, por meio da sua palavra. O que vencer, receberá da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esta promessa, nos vem à mente a tragédia que ocorreu com toda a humanidade, no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando o homem, o nosso cabeça de raça, o nosso representante diante de Deus, Adão, peca contra o Senhor, e ele toma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ambicionando ser igual a Deus. E ali, por causa do seu pecado, o homem é privado da árvore da vida que estava no meio do jardim que Deus plantou no Éden. Observe que no capítulo 3, o terceiro capítulo da Bíblia, no livro do Gênesis, o homem perde esta bênção, o homem perde este privilégio de participar da árvore da vida. Mas na conclusão da revelação bíblica, no livro do Apocalipse, no segundo capítulo, nos primeiros capítulos deste livro, no capítulo 2, versículo 7, o Senhor traz de volta esta promessa. O que o homem perdeu em Gênesis 3, quem vencer terá o privilégio de comer da árvore da vida que está no meio do jardim de Deus. O que o homem perde em Gênesis 3, o Senhor promete recobrar a todo aquele que vencer. Digam amém, meus irmãos. Participar da árvore da vida significa participar da plenitude da vida eterna. Participar da árvore da vida significa, meus irmãos, participar da sustentação espiritual da vida eterna. Participar da árvore da vida significa ter de volta a perfeita comunhão que o homem gozava com o seu Criador no jardim do Éden. Esta promessa foi feita por Jesus. Esta promessa está de pé. Esta promessa é fiel e verdadeira. Quem vencer vai ter de volta o acesso à árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A segunda promessa, meus irmãos, que Jesus faz para todo aquele que vencer, está no capítulo 2 do livro do Apocalipse, e o versículo de número 11, quando diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Digam amém, meus irmãos. Enquanto na primeira promessa o Senhor promete, assegura, garante o acesso à árvore da vida, na segunda promessa Ele está dizendo: quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte, meus irmãos? A segunda morte é a separação eterna de Deus. A segunda morte é a punição eterna do banimento, de ser condenado eternamente diante de Deus. A segunda morte está para a segunda ressurreição, assim como a segunda ressurreição está para a segunda morte. E qual é a segunda ressurreição, irmão Maxwell? Se nós olharmos o que disse o profeta Daniel no capítulo 12 e o versículo 2 do seu livro, Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala de dois tipos de ressurreição. O livro do
Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que tomam parte na primeira ressurreição. E por que não na segunda? Porque a segunda ressurreição tem uma relação com a segunda morte. Observe o capítulo 12 e o versículo 2 do livro do profeta Daniel, quando o profeta diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Esta é a primeira ressurreição. E os outros, segunda ressurreição, para a vergonha e desprezo eterno. O que o Senhor está garantindo na sua palavra é que aqueles que vencerem, aqueles que concluírem a jornada fiéis ao Senhor, aqueles que concluírem a jornada leais ao Senhor, aqueles que estiverem contritos com Cristo, aqueles que renunciaram à sua vida aqui para ganhar uma vida no porvir, não sofrerão dano da segunda morte. A segunda morte não vai nos alcançar, não ressuscitaremos para vergonha e desprezo eterno. Nós ressuscitaremos para a vida eterna, para alegria sem fim, para gozo perene. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. A terceira promessa do Senhor está no capítulo 2 do livro do Apocalipse, meus irmãos. Capítulo 2 e o versículo de número 17, diz-nos assim a palavra de Deus, a terceira promessa que o Senhor faz, dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu, Jesus, a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui precisamos, meus irmãos, meditar um pouco, porque esta terceira promessa traz consigo várias outras. Primeiro, Jesus promete: eu darei. Não vai ser o anjo Gabriel, não vai ser o arcanjo Miguel. Eu, Jesus, darei do maná escondido. Os irmãos sabem que o maná foi um alimento providenciado por Deus durante a peregrinação de Israel no deserto. Desceu dos céus o maná e o povo comeu do maná. E no tabernáculo havia a arca da aliança, a arca do concerto. E Deus disse a Moisés: pegue uma porção do maná e coloque dentro da arca da aliança, que ficava dentro do Santo dos Santos. A arca da aliança continha 3 elementos no seu interior: a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos 10 mandamentos e um vaso de ouro com a porção do maná, assim como Deus disse a Moisés. Quando o povo conclui a sua peregrinação no deserto e adentra na terra de Canaã, no período da monarquia, Salomão constrói o templo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o templo tinha o santo e o santo dos santos. No santo dos santos estava a arca da aliança, com estes 3 elementos dentro dela. Mas no ano 586, observe, por ocasião da invasão de Jerusalém por Nabucodonosor o caldeu, a Bíblia diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém, destruiu os muros, queimou as portas, levou os utensílios do templo para a Caldeia, para a Babilônia, e incendiou, destruiu o templo. E aí surgem as teorias sobre o que aconteceu com a Arca da Aliança e o maná que estava dentro dela. A literatura apócrifa judaica diz que ou Jeremias, que era da tribo de Levi, era um sacerdote e profeta, pegou este pote com maná e escondeu, ou um anjo desceu do céu, pegou o pote e levou para o céu e escondeu.
até que o Messias chegasse e trouxesse de volta o maná. Isso está registrado inclusive no livro apócrifo de Macabeus, que não é inspirado pelo Espírito Santo. Os judeus diziam: quando o Messias chegar, ele vai devolver o maná que está escondido. Mas observe, meus irmãos, que quando Jesus fala do maná escondido, ele está falando de algo que os judeus da sua época e da época de João conheciam muito bem, que era uma refeição, uma ceia, uma festa messiânica que seria dada com a chegada do Messias, chamada de ceia das bodas do Cordeiro. Os judeus diziam: quando o Messias chegar, ele vai dar uma ceia, chamada de ceia das bodas, e ele vai servir o maná escondido. Jesus conhecia esta tradição, e certa vez ele disse para os judeus da sua época: muitos virão do ocidente e do oriente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Porque Jesus disse isso, e Mateus registrou no capítulo 8 e o versículo 11, porque os judeus diziam que a maior bênção de chegar na presença do Messias era não ter nenhum gentio, só teria judeu diante do Messias. O Messias seria judeu e só teria nos céus, na presença de Deus, judeus. Aí Jesus disse: não, o plano da salvação não é só para vocês não. Eu vou buscar do oriente, eu vou buscar do ocidente, e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E no livro do Apocalipse ele renova a promessa: eu vou dar do maná escondido. A salvação não é privilégio de uma raça. O Apocalipse, João disse: eu vi diante do trono pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda nação, de toda etnia, dizendo que o Cordeiro é digno. Quantos foram alcançados pelo Cordeiro? Nos céus não vai ter só judeu, nos céus vai ter da Ásia, vai ter europeu, vai ter africano, vai ter sul-americano, vai ter latino-americano, vai ter a igreja de Jaboatão do setor 10 também. Todos que foram lavados, remidos e comprados pelo sangue que verteu na cruz do meio. Mas Jesus também promete que aquele que vencer receberá uma pedra branca com um novo nome. Na antiguidade, meus irmãos, quando alguém recebia uma pedra branca, das duas uma: ou era um escravo que foi liberto, ou era um réu que foi perdoado. Eu estou diante de ex-escravos e de réus que foram perdoados. Ao que vencer, eu vou dar uma pedra branca. Esta pedra branca significa: meu filho, minha filha, no tribunal de Deus você foi perdoado, no tribunal de Deus você foi absolvido. O juiz chamado Jeová estava irado com o teu pecado, mas o advogado Jesus chegou, patrocinou a tua causa, pagou o preço, e você já foi absolvido no tribunal de Deus. Quantos aqui não eram escravos do adversário? Das drogas, do álcool, de uma vida de criminalidade, de promiscuidade. Nós éramos escravos. Em algum aspecto da vida moral e espiritual, nós éramos escravos, mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar. Quantos estão livres? Quantos estão verdadeiramente livres? Você sabe o que é levantar a mão? Levantar a mão significa sinal de liberdade. O diabo fica irado, porque ele olha para a sua igreja: estão mãos santas, sem iras, sem contenda, lavada pelo sangue de Jesus. Levante esta mão, adore a Jesus. Você foi liberto, você foi transformado pelo poder do sangue de Jesus.
Aleluia. 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 A quarta promessa do Senhor está no capítulo 2 do livro do Apocalipse, versículo 26 ao versículo 28, que diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Isto aqui é tremendo, irmãos, porque isto aqui Jesus está assegurando que um dia a igreja estará numa posição de comando. Hoje você não encontra o seu nome nos principais jornais, nos principais tabloides, nos sites, nos blogs. Não, você não está lá. Seu nome não está no hall da fama, na calçada da fama, não, em algum mural, não. O seu nome não está. Mas um dia você estará ao lado de Jesus, eu estarei ao lado de Jesus, regendo as nações. E quando Jesus disse, eu vou dar a estrela da manhã, ele significa, quem vencer vai compartilhar comigo de uma nova era que virá, de um novo tempo, de um novo momento para a criação. A igreja participará com Jesus da restauração de todas as coisas. Está preparado o coral para cantar lá com ele? Está preparado, mocidade, para estar com ele? Conjunto músicos, estamos preparados, igreja do Senhor? Um dia estaremos ao lado de Jesus, regendo as nações. A quinta promessa de Jesus está no capítulo 3 do Apocalipse, e o versículo de número 5, que diz assim: o que vencer, aleluia, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Irmãos, isto aqui é terrível, meus irmãos. Jesus está dizendo, quem vencer estará vestido de vestes brancas. Primeira promessa desta promessa que estamos analisando. Vestes brancas no livro do Apocalipse significa a justiça de Cristo. Significa que ainda que o adversário pudesse olhar para nós e tentar nos acusar de algo, dizendo, você não pode estar aí, não. Nós estaremos com vestes brancas. A justiça de Cristo, a retidão de Cristo, a santidade de Cristo, a pureza de Cristo. O adversário olhará para nós e nos verá de vestes brancas. E ele diz, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O que é o livro da vida? É o registro eterno diante de Deus de todos os salvos. E Jesus está dizendo, deste registro, jamais eu vou riscar o seu nome. Agora você precisa vencer. Você precisa chegar. Você precisa passar a linha de chegada. Não vou riscar. O maior privilégio de um salvo é ter o nome escrito no livro da vida. Os discípulos receberam poder, autoridade para expulsar demônios, limpar leprosos, curar os enfermos. E quando eles voltaram da campanha evangelizadora, disseram, Senhor, estamos empolgados pelo teu nome, até os demônios nos obedecem. Jesus disse, não fiquem alegres com isso não, porque os demônios se sujeitam. Alegrem-se, porque lá nos céus o nome de vocês é conhecido. Você pode se alegrar aí?
Diga para quem está ao seu lado: nos céus o teu nome é conhecido. Qual é o teu nome? Nos céus teu nome é conhecido. Nos céus teu nome é conhecido. A governadora não conhece meu nome, irmão Axel, não importa. Nos céus o teu nome é conhecido. O juiz da vara onde está meu processo não conhece meu nome, não se preocupe. Nos céus o teu nome é conhecido. O presidente não conhece o meu nome, não importa. Nos céus o teu nome está escrito. Aleluia. E eu confessarei diante de meu Pai e dos anjos. Essa expressão é interessante porque Jesus, em Mateus e em Marcos, ele disse: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele, quando eu vier na glória de meu Pai com os santos anjos. Mas se você não se envergonhar, Jesus vai confessar diante do Pai e dos anjos. O que significa isto? Significa que Jesus vai olhar: eu vou me representar no lugar de vocês. Anjo, vem cá. Olha meu servo ali, ó. Conheço ele. Ele me conhece. Nós somos amigos. Nós temos intimidade. Nós temos comunhão. Pai, olha ali meu servo, olha ali minha serva. Eu confesso, eu declaro, eu conheço ele, ele me conhece. Aleluia, 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 aleluia. Por último, meus irmãos, a sexta promessa de Jesus, capítulo 3 e o versículo 12 do Apocalipse diz: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui nós precisamos analisar o seguinte: nos tempos de João, quando um cidadão notável era homenageado na sua cidade, uma forma de homenagear aquele cidadão era construir dentro de um templo pagão uma coluna e colocar o nome daquele cidadão. Só que no templo de Deus, a coluna que será erigida nesta linguagem não levará o nosso nome. Observe, o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, e Jesus disse: o meu novo nome. Ele não disse o nome de quem vencer. E por que Jesus não disse o nome de quem vencer? Porque o mérito, a honra da salvação não é nosso. Lembra do que Paulo disse? A salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser comprada. A salvação não pode ser adquirida com coisas materiais. Não. Você pode trazer um navio de ouro, não paga a salvação. Por isso que nos céus não teremos uma coluna com o nosso nome. Esta linguagem significa: eu vou honrar quem vencer, mas eu vou honrar colocando o meu nome nele. Isso significa identificação, possessão. É como se Jesus estivesse dizendo: quem vencer é meu, é minha propriedade, ninguém toma. Salvação não é privilégio humano, salvação não é eteriedade, não. A salvação é graça, a salvação é misericórdia, a salvação é amor, a salvação vem das mãos furadas pelos pregos da cruz, as mãos dadivosas de Jesus. Por último, o capítulo 3 e o versículo 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A entronização de Jesus, irmãos, é o terceiro ato da sua exaltação. A exaltação de Jesus começou no seu ministério terreno, quando ele ressuscitou. Primeiro ato,
O segundo ato, quando ele ascendeu aos céus. Terceiro ato, quando ele foi entronizado. Esta terceira promessa é a consumação do que vai acontecer com todo aquele que vencer. Será introduzido nos céus e vai reinar com Cristo. Glória a Deus. Eu quero trazer uma reflexão para você, meu amigo, que ainda não se decidiu por Cristo. Como eu posso vencer? Estas 7 promessas dizem respeito aos que vencerem. Mas hoje o Espírito Santo lhe trouxe aqui, porque você precisa tomar uma posição. Você vai continuar como vencido, ou você passará a ser vencedor. Mas você pode olhar para você e dizer assim: irmão, eu não tenho forças, e de fato você não tem, para ser um vencedor. Como é que eu consigo? A Bíblia dá a solução. Capítulo 12 do livro do Apocalipse. Como é que a gente vence? Versículo de número 11 diz assim: e eles, a igreja diga após mim, e nós, porque aqui diz eles se referindo a nós, o venceram. Olha o segredo de vencer. Primeiro, diga comigo, pelo sangue do Cordeiro. Primeiro segredo da vitória da nossa salvação é o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica de todo pecado. O sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue que cada gota foi uma alma que foi comprada para o Senhor. Irmão, como é que eu posso vencer, irmão Maxwell? Está aqui, olhe, pelo sangue do Cordeiro. Segundo, pela palavra do testemunho. Irmão, como é que eu venço? Primeiro, por causa do sangue de Jesus. E segundo, por causa dela, a palavra é viva, é eficaz, é penetrante, do que espada alguma de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A espada do espírito passa o céu e passa a terra, mas essa palavra não passa. Subsiste tudo, porque é por causa desta palavra, é por causa desta palavra que nós vencemos. Você só vai vencer, meu amigo, se você se render a Cristo, crendo no sangue que Ele derramou e recebendo esta palavra. E vou vencer o que, irmão Maxwell? Vencer o mundo, vencer o pecado, vencer as tentações e vencer o diabo. Você precisa de Jesus para vencer. Todas essas promessas que citamos à luz da palavra de Deus dizem respeito a você. Não é um privilégio nosso, é oferecido a todo aquele que crê em Jesus. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. Você pode sair por aquelas portas como vencedor, ou sair por aquelas portas como vencido. A decisão é sua. As promessas já estão aqui, e nenhuma promessa desta é revogada. Mas a condição é: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Você quer ser vitorioso, meu amigo? Creia nesta palavra. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Lave-se no sangue de Jesus e saia daqui dizendo: eu sou um vencedor, eu vou vencer e vou herdar as promessas de Deus. Quem diz amém, meus irmãos?